Porque eu imagino que, porque a mídia não noticia com tanta vontade como ela noticia outras pautas, a grande mídia, eu quero dizer, talvez pareça que o problema é menor do que ele de fato é. E eu queria situar as pessoas aqui numericamente sobre este caso. Podemos fazer isso neste começo? Por favor. É importante, inclusive, existe um cenário nacional e um cenário internacional. Quando a gente fala de um cenário nacional, a secretaria aponta uma média, né, de 320 crianças abusadas a cada 24 horas. É bastante coisa. Você tem aí tanto casos de exploração sexual, quando envolve recompensa, quando envolve algum tipo de troca, de pagamento, de venda. E o caso de abuso, que aí começa em diversos níveis. E eu acredito que até esse é um ponto importante. As pessoas, quando se trata do assunto abuso sexual, pensa talvez no velhinho do saco preto, as histórias que escutava quando era criança, ou no estupro final, e não avalia toda a cadeia que envolve a questão do abuso. Então, nós temos dados realmente muito alarmantes. O Consulado da Europa aponta, e esse é um dado de 2022, que 1 a cada 5 crianças sofrem algum tipo de violência sexual. Esse é um dado que traz 20% das crianças do mundo. Sim. 1 a cada 5 algum crianças tipo, né? Que sofrem loucura. algum tipo Estamos dessa numa violência. mesa que eu fui uma delas, por exemplo. E assim, eu posso ser muito sincera, nunca em uma palestra minha menos de 20%. Nunca. Já estive em diversos lugares, diversos grupos de classes sociais diferentes, contextos diferentes, sempre, no mínimo, alguém. 20% apontavam casos ali que haviam sofrido na infância, porque existem níveis que isso acontece. E é muito importante quem está acompanhando a gente aqui agora entender a gravidade do assunto, a recorrência e por que a gente não pode ter o pensamento, não tem nada a ver comigo. Ai, não vai acontecer comigo. Nunca vai. Ou na minha nunca família vai chegar, não tem. exato. Tá muito longe. Chega. É algo só lá de crianças que estão em extrema. Não é bem assim que funciona. Todas as camadas sociais. Exatamente. Como que você vê isso numericamente, Vitória? É menos alardeado do que deveria ser? Situa o nosso público aí. Com certeza. E foi o que eu falei pra Vitória. É difícil pra nós também definirmos exatamente se os números aumentaram, né? Muitas pessoas perguntam, mas aumentou de uma geração pra outra? É claro que hoje há muito mais possibilidade de denúncia. Então, quando a gente olha pros números, não é tão simples. Não é que antes acontecia um X e agora 2X. Muito provavelmente acontecia muito mais antigamente, assim. Muito mais do que foi noticiado. Mas não havia, primeiro, clareza sobre o assunto. O abuso sexual, né, como a Vi bem comentou, acabava sendo só um tipo específico de abuso e a possibilidade de denúncia era muito menor. Então, muitas pessoas, como a gente comentou, conversam conosco hoje e que jamais passaram por um... Esses dados não foram nem contabilizados, são pessoas que nunca procuraram. Inclusive, nós temos um dado que aponta polícia, isso, né? né? Apenas 10% dos casos são notificados. Tudo que se tem é de 10%. Então, isso que nós estamos falando equivale a 10%. Sim, muito a provável. probabilidade. O que se tem de dado é muito pouco. É pouco. Pensa que é uma situação que gera vergonha, gera medo, gera Constrangimento. é uma prisão na mente mesmo. As consequências são muito graves. Então, a pessoa, até que ela consiga verbalizar, contar, denunciar, agir de alguma forma… Então, hoje Pode é ter muito mais passado muito denúncia. tempo. Consequentemente, a gente entende que aumentou-se o número de casos, né? Mas há mais possibilidade de denúncia, há mais clareza sobre o que é o abuso sexual. E, obviamente, hoje também há uma intencionalidade em abafar estes casos, porque a gente vai conversar ao longo dessa conversa aqui, que a raiz do problema é algo que a grande mídia promove. Então, fica difícil para eles atacarem o problema ou denunciarem um problema como esse, se, por exemplo, a erotização precoce, a adultização das crianças é algo que é promovido pela grande mídia. Então, o que acontece é, eventualmente, a publicação de casos muito grandiosos, que, vamos dizer assim, não tem como passar desapercebido, mas, de maneira geral, é um problema que é muito abafado, porque a raiz dele é algo que é promovido. Então, não faz muito sentido você denunciar uma série de abusos sexuais se toda uma questão que existe por trás é promovido publicamente em rede nacional, em horário comercial. Não é interessante, né? Não é rentável.